pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está ouvindo Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral, que hoje está recebendo um verdadeiro mestre da canção popular nordestina, um artista que é completo, de alma sensível e uma trajetória marcada por poesia, melodia e muitas conquistas. Dê um play e venha conosco nessa viagem pela música de Pepício Neto. Pepício, seja muito bem-vindo ao Prosa em Palco. Que maravilha, é sempre bom esse encontro, né? De a gente bater um papo, falar um pouco da trajetória, do movimento, do que a gente pensa com a música, como a gente se relaciona com a música. Então, fico feliz por esse convite. Já agradeço antecipadamente, viu? E a gente vai começar Maravilha. Contando como é que surgiu teu envolvimento com música. Foi lá em 84? Desde sempre. Nossa Senhora, garoto. Minha mãe já percebia um time. E aí eu tinha uma coisa entre a música e o futebol, né? Aí comecei na música e larguei, acreditei no futebol, terminou que não deu certo. E a música me trouxe de volta ali pelos 15, 16 anos. E em 84, oficialmente, eu começava a minha carreira como cantor de banda de baile. Nossa Senhora. Então já começou em banda baile. Mas Foi. quem te ensinou? Você é o que autodidata ou fez curso? A Universidade da Vida mesmo me ensinou tudo, o intercâmbio, artistas de outros estados que eu estabeleci, provoquei esse intercâmbio através dos festivais. Foi a grande escola, foram esses festivais. E depois eu fui também estudar um pouquinho para poder entender o que era a música, como é que eu estava fazendo essa música, para entender a música na sua pauta, né? Mas a escola da vida mesmo foi o grande mestre. Primeiro violão ali, primeiro instrumento? Primeiro violão, sempre. O violão é o carro-chefe, digamos assim. A gente toca alguns outros instrumentos, mas o violão foi que me conduziu para qualquer situação, seja voz-violão, seja em trio, seja em duo, seja compondo, seja fazendo arranjo. O violão foi sempre meu companheiro e sempre será. De muita gente é o primeiro instrumento, né? Assim, aquela porta de entrada para a música. Porque é um instrumento brasileiro, né? É um instrumento brasileiro que todo mundo enxerga logo de cara, né? O violão. Porque ele é mais próximo de todo mundo, mais fácil de conduzir, né? E aquela coisa meio que amadora e de brincadeira, todo mundo pega um violão e toca ali, então é uma coisa meio que natural, espontânea, as pessoas procuram logo o violão. Ô, Pepício, eu estava conversando contigo antes, né? Mas para o pessoal de casa, por que Pepício? Desde sempre, meu pai, desde pequenininho, me deu essa graciosidade, né? Pepício. E aí eu transformei na escrita e na pronúncia. Mudei um pouco a escrita e a pronúncia. E a gente usa artisticamente há 40 anos. Nossa Senhora. Quando é que você entendeu que ali era a tua vida ia ser de música? Eu não entendi, né? Eu senti que seria. Porque a gente às vezes não entende as coisas, né? Eu não conseguia fazer outra coisa, não conseguia olhar para outra possibilidade. E a música me tomou por inteiro, né? Desde você com 15, 16 anos e achar que outra coisa não ia se ver na tua vida, não ia te agradar, não ia te fazer feliz. E aí não teve jeito. Eu nem pensei em outra coisa. Poderia até ter conciliado, né? Até eu acho que eu poderia ter conciliado que a gente precisa ter um plano B sempre, né? Mas foi tarde. Mas o meu plano B era plano A. Sempre né? foi, né? Ô, Pepício, você lembra de algo que você tocava assim no iníciozão mesmo da tua carreira? No início da carreira, eu, como cantor de banda, a gente tocava o sucesso da época, né? E aí eu tive a felicidade de cantar as músicas dos anos 80. E os anos 80 tem um repertório maravilhoso. Tem 80 alguma coisa e pra gente 90. trazer? Tipo assim, nos anos 80 a gente já conhecia Alceu Valença, porque foram os nordestinos que se lançaram no mercado na época, né? Geraldo, Elba, todo esse pessoal veio no final de 70, começo do 80. Então eu comecei com esse povo fazendo sucesso, já com essa galera. Então eu tive a felicidade de cantar coisas boas, né? Então o que é que a gente pode trazer desse teu Então, início tipo de assim, carreira? na época já de Alceu fez sucesso já com essa música, ó. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, o vem chegando pra brincar no meu cantar. O teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Alceu que vai ser uma das atrações, né, do maior São João do mundo, aqui Coisa em Campina boa, né? Grande. Nossa. E por falar em Campina Grande, você é natural daqui. Daqui. De que forma Campina influenciou na tua música? Na verdade,
A maior influência da minha música já veio desde o ventre da mãe, né? Mas Campina ficou pequeno quando eu comecei a enxergar que haveria outras possibilidades, né? De conhecer novas culturas, artistas. E muito rapidamente eu fui para o mundo. Então, Campina foi que me acolheu na música, mas quem me deu realmente régua e compasso foi a vida, né? O mundo, as pessoas, os artistas, os intercâmbios que eu fiz. Você passou por onde? Eu visitei, só não fui no extremo sul, mas de Santa Catarina para cima eu andei tudo, Nordeste todo, conhecendo, E aí, trabalhando. como é fora, bicho? Você que vive aqui, que viveu aqui, né, lá no início, como é fora E daqui? era mais difícil no início, né? Porque você tinha que enfrentar uma música mais qualificada, artistas, né, que tinham uma identidade, e a gente tinha uma dificuldade também de locomoção, tudo isso. Foi realmente uma coragem muito grande minha de encarar o mundo mesmo, hora de busão, hora de carona, e enfrentando tudo isso. E muito jovem, e percebia grandes artistas. Eu disse, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas se eu tinha a oportunidade de estar, é porque eu tinha alguma coisa a oferecer. Claro. E aí isso me deu uma segurança de caminhar com a música dessa forma, né? Mas Campina sempre esteve comigo, porque é onde eu chegava eu tinha que me apresentar, né? Dizer de onde era, né? Campina Grande, Paraíba. E as pessoas às vezes tinham um choque, né? Poxa, não achava que Campina, Paraíba poderia ter, né, uma pessoa que chegasse lá, enfrentasse várias situações e mostrasse o seu trabalho e quisesse pré-estabelecer aquele intercâmbio, né? Então, Você lembra de maravilhoso. alguma situação que te marcou ali no iniciozinho da tua carreira? Algumas dificuldades, né? Sempre marca a gente, né? Mas as alegrias depois elas surgem. Porque quando eu comecei um processo nacional, eu tive que sofrer um pouco, né? Para poder adquirir uma confiança, né? E, ao mesmo tempo, conquistar as coisas aos poucos, né? Porque existia sempre o barrismo das pessoas não absorverem você de cara, né? Então, essa dificuldade, às vezes, incomodava, mas não me deixava parar. Tinha preconceito porque era do Nordeste? Às vezes tinha. Eu tive que travar algumas situações meio assim chatas, né? Porque a pessoa tinha uma imagem de fisionomia de uma forma tal, e às vezes eles achavam que eu nem era um nordestino, né? Eu disse, poxa, quer que seja? Fica difícil, né? Então, eu tive que enfrentar algumas coisas desse tipo, e com a própria música, né? Porque eles ficavam com aquela imagem, né, de mídia, né? E a gente tinha que mostrar outra coisa para ele, né? Para as pessoas lá. Então, tive alguns problemas com isso, mas eu tive muita personalidade, mesmo Segurou jovem, ali, né? segurei a onda, enfrentava e conquistei as coisas pelo mérito, né? Com a força do meu trabalho e acreditando sempre que poderia dar certo, e realmente deu certo. Sempre foi solo? Sempre solo, porque o violão foi o grande companheiro, mas às vezes eu me juntava com outras pessoas e a gente fazia coisas juntos, né? A hora com trio, a hora com quarteto, a hora com quinteto, com parceiros. Então, a gente estava disposto a fazer qualquer coisa para defender a nossa música e para estabelecer esse intercâmbio com esses artistas. Então, foi a grande escola e o grande resultado meu hoje, eu devo a essa estrada. Porque se eu tivesse ficado só em Campina, talvez eu não tivesse enxergado tantas coisas que eu enxerguei ao longo da trajetória. Falando sobre estilo musical, você é um defensor da cultura nordestina, da música nordestina. Por que a escolha dessa música mais raiz? Tá no sangue, é natural, né? A gente cresce ouvindo a nordestinidade e por ser nordestino, a gente não vai fugir à luta, né? Tem que entender isso, e quando você entende e começa a desenvolver, você percebe que tem uma riqueza, que tem uma poesia, que tem um estilo, e é nosso, e a gente, por uma questão de autoestima, a gente tem que defender isso. Eu sempre defendi. Por mais que eu fizesse um trabalho eclético de composições e até de bailes que eu atuei, que eu tinha que tocar de tudo um pouco, mas a música nordestina estava ali, sempre brilhando mais e dizendo, ó, é esse o caminho, é esse o caminho, Mais é esse forte, o caminho, né? é esse o caminho. Então, eu comecei a entender isso desde sempre. E hoje eu desenvolvo um trabalho mais dentro dessa temática nordestina do que até de outras coisas. Dentro dessa nordestinidade, o que é que a gente pode trazer para o pessoal que está acompanhando o Prosa em Palco? Essa De nordestinidade música. de música, a gente fez muita coisa, assim, dentro dessa vibe nordestina, né? Então, Tiago.
saudade. Tá no abraço, pega das mãos, um olhar da gente, no calor, numa fala, o que a gente sente, nas batidas do coração, no olhar se transformando em paixão. Vou flutuar no pular, vou flutuar no pulsar, vou balhar, vou de pássaro, asas e plumas leve no ar. Vou voar, passarinho sem ninho, quer voar. Pepicho Neto, para você que está chegando agora no Prosa em Palco, a gente batendo um papo muito legal com esse artista, que é nosso, viu? É de Campina Grande e que levou o nome de Campina para vários cantos do nosso país, né? Foi uma trajetória em festivais, assim, 15 anos ininterruptos, entendeu? Até que eu parasse para construir um primeiro álbum, já nos anos 2000. Então, de 88 a 2003, eu saía em temporada. E era 10, 15 festivais anualmente. E aí são mais de 60 conquistas, né? Vários prêmios. Como é esse universo? Conta pra gente. É maravilhoso, porque é uma sobrevivência também, porque tinha que criar os filhos na época. Então, sair nesse desafio de encarar um festival com vários artistas maravilhosos, às vezes premiar, às vezes não premiar. Tanto que eu vim premiar depois de 2 anos andando, entendeu? Eu tive que me virar fazendo outras coisas. Rodava depois de 2 aí o anos. país todo. Aí começaram a ver os prêmios, aí foi maravilhoso, porque a gente tinha o suporte financeiro para conduzir, para mandar para casa, tudo isso. E as conquistas, né, que isso era muito bom, incentivavam cada vez mais a gente produzir e fazer, para estabelecer esse percurso de festivais. Então, foram vários estados, várias conquistas. Isso me deu muita resposta, tanto artística, cultural e financeira também, por que não, né? E aí você ia com música autoral ou você ia como intérprete? Eu misturava tudo. Às vezes eu cantava um parceiro, às vezes eu cantava uma parceria, às vezes eu cantava uma minha. Eu nunca tive esse problema. E eu dizia, eu quero essa, seja minha, seja em parceria, seja de um parceiro, eu vou cantar essa nesse festival. E aí você é compositor, arranjador e instrumentista. Isso. Como é que você mescla tudo isso? Eu sou grato, né? Porque você tem essas habilidades de conduzir um instrumento, fazer os arranjos, produzir em estúdio, fazer a letra, fazer a melodia. Então, poxa... É um artista completo. É um privilégio para mim isso. Sou grato aos céus por isso, por fazer isso e ter o respeito das pessoas que trabalham comigo, em entender a minha música e dizer assim, poxa, você vai fazer seu violão, os arranjos são esses mesmo, a gente vai dar uma contribuição. Então, eu posso olhar para os céus e dizer, poxa, obrigado, Senhor, que o Senhor me deu essas habilidades todas. Eu não dependo totalmente de um arranjador, de um letrista, de um instrumentista. Ali, né? Com o meu jeitinho de fazer tudo. Meu trabalho tem sempre a minha assinatura mesmo, seja na pegada, seja no instrumento, no arranjo, enfim, muito bacana isso. Como é que você se considera? Você se considera que tipo de artista? Bem difícil, assim, né? Eu me rotular, assim, que tipo de artista. Um artista que defende o que acredita, entendeu? Defende o que acredita, faz com muita entrega, entendeu? E isso é o que vai valer no final de tudo. Acho que faz diferença essa entrega, né? Quando a gente faz o que gosta, faz diferença. Sim, eu me curto fazendo o que eu faço, entendeu? Eu escuto meus arranjos, minhas músicas, sou super perfeccionista, mas não posso ir ao extremo. E as pessoas, tá tudo certo, cara, tá tudo certo, vamos embora. Pô, tá tudo certo. Então, assim, eu curto isso. Mas assim, eu não vou dar um adjetivo para isso, mas eu dizer, é muita entrega, é muita satisfação em fazer e felicidade sempre em poder fazer o que eu faço. É maravilhoso isso. Eu sou um artista dedicado. Isso. Né? E a música, a arte à frente. O que vem depois é uma consequência. De onde é que vem a inspiração de Pepicho Neto? Um HD que fica sempre comigo. E eu vou passando, vou fotografando, vou guardando. E aí, quando eu paro, aí eu começo a subscrever as coisas. E a minha música, ela é um autorretrato do que eu vivo, do que
enxergo e do que eu sinto acima de tudo. Existe algum artista que, cara, aquele ali foi a minha maior referência no meu início? Vários artistas maravilhosos que me deu uma certa inspiração e me fez entender como lidar com o que você faz. Djavan, Milton Nascimento, Gil, João Bosco. Os artistas da minha época, vírgula, né? Da época que quando surgi, eles eram absolutos. Então, esses caras me influenciaram muito a entender a harmônica do instrumento, a poética, o que eu queria. Então, terminei que extraí um pouco de cada e transformei numa assinatura chamada Pepício Neto. A música mudou muito, né, Pepício? Não Total. tem como a gente falar. Você viveu os tempos como Eu diz tive a você. felicidade de começar num momento muito maravilhoso da música brasileira. Como é que você enxerga essas duas... Essa transição. Essa transição aí? Eu fico triste. Fico triste porque a gente hoje não vê realmente grandes canções, né? Obra de arte, como diz Jorge Vecilo, obra de arte. A gente vê um mediatismo, né? Muita coisa alusiva, enfim, degradante, enfim, várias coisas que eu não consigo ouvir e não consigo achar que é música. É qualquer outra coisa, menos arte e música. E uma certa vez eu estava no Festival do Inverno, o Jorge Vecilo era o artista pós de uma coletânea que estávamos, e eu subi no palco, assim, eu vi alguma coisa parecida assim com o que eu disse, no rádio, não sei, em algum lugar, e eu falei lá, eu digo, ó, se a música que você escuta, ela te faz bem, ela te eleva, te transporta, isso é música. Se a música que tu vai escutando não te levar, não te trazer esse entendimento, é qualquer outra coisa, menos música. Por isso que... Isso foi muito radical. Mas Jorge Vecilo ouviu isso e ele ficou maravilhado. Disse, poxa, teve um cara aí que terminou a coletânea, falou uma coisa maravilhosa, porque eu também disse que nós éramos responsáveis por uma boa música como compositor. Então, ele quis me conhecer até depois da nossa coletânea e ficou feliz com o que eu tinha dito e reproduziu também no palco, na hora do show dele, dizendo, olha, passou um rapaz aqui de Campina que falou isso, e eu concordo, estou, sabe, maravilhoso. E se ele estiver aí, venha, sou aqui no palco. Eu tinha ido embora aí. Acabou que não deu Era para a gente celebrar essa comunhão, né? E aí, talvez seja por isso que fica mais difícil um artista raiz sobreviver hoje no país Com certeza, de música? com certeza. Porque depende muito de gestão, depende muito de políticas culturais, né? Se a gente não cuidar dos nossos artistas, não respeitar, não tratar e não entender, ele vai ficar ali despercebido mesmo, no universo, no anonimato mesmo, entendeu? Como é que você enxerga o universo de Campina Grande hoje, dentro desse aspecto musical? É bem delicado, mas eu acho que precisaria mais apoio, mais respeito, mais possibilidade de poder entender os seus artistas, de poder dar palco e vez e voz a esses artistas. A gente, às vezes, reclama um pouquinho, né, de que... Eu falo enquanto público, de que a gente não tem o que é nosso, mas quando a gente tem o que é nosso, a gente também não valoriza um pouco. Então, né? Essa ideia de ter que sair, fazer sucesso fora e voltar, isso não é legal, né? Isso não, Quando a gente poderia legal. fazer aqui, né? Eu não acho legal. E aí eu tenho o meu último álbum, tem uma composição que dá título ao álbum, de Pedrinho Calado, um parceiro amigo paraense, que tem essa relação do santo de casa. Santo de casa não faz presságio, eu sei. Não faz milagre, eu sei. Fruto da terra, sofre na pele. Dorme com febre, eu sei. Febre de gente, eu sei. Gente sadia. Me arrepiei tudo agora. Traduz muito isso que a gente está conversando, né? Não é isso? É fato, verdade. Então, poxa, eu fico triste com essa ideia, né, do santo de casa que não faz milagre. E esse tratar com os artistas locais. Poxa, tem tanta gente boa, né? Tem tanta gente boa que poderia estar melhor, né, conduzido, respeitado, com cachês, com palco, com pauta. Infelizmente, está faltando isso. E daí hoje você não vive mais exclusivamente da música? Não.
Infelizmente, ou felizmente, eu vou dizer infelizmente, porque eu gostaria de fazer só, viver da fazer música. só música, né? Viver e respirar. Mas eu tenho que sobreviver, né? De certa forma, eu faço outras coisas, tem outras coisas que me dão resultado, e a música eu trabalho de uma forma mais estratégica hoje. Produzo mais do que atuo. Estou mais produzindo e, estrategicamente, eu faço um show ali e acolá, pronto. Submeter editais e para não deixar a música ir embora, né? São João de Campina Grande ainda tem espaço para Pepicho Neto? Já fiz muito. Esse ano, assim, eu não quis fazer. Não me interessei. Quando eu soube de coisas bastidores, eu preferi não fazer. Não quis me desgastar, porque me sinto agredido. Desrespeitado, agredido, e com a trajetória e com a capacidade que a gente tem de fazer ainda, porque na hora que não tiver, a gente mesmo sai, tem que ter autoestima para isso, autocrítica para isso, né? E sou do São João de antigamente, né? Da Garrafa do Caranguejo, fazendo show no palco, que era único. Então, assim se passaram 30 anos, e a gente vai negociar, vai tentar, e tem uma dificuldade. Então, eu prefiro não ter esse desgaste. Melhor para não perder o brilho. Para não ter esse desgaste e me sentir agredido, aí eu fico... Mas sente falta desse palco São João? Porque, baseado em tudo que a gente conversou antes, de ter um cuidado, de ter um respeito, de ter tudo melhor, porque a gente merece e precisa ter essa autoestima, a gente sente falta de estar no palco. Né? Porque se tivéssemos tudo isso que que a gente precisa, o palco seria perfeito para celebrar tudo isso. Né? Mas como não tem, o palco fica distante. Ô, Pepicho, a gente falava de sair, de fazer sucesso fora desses festivais todos e de grandes conquistas. Esse nome foi reconhecido aqui? Sempre as pessoas associam Pepicho Neto aos festivais. Porque a gente noticiava isso na época. Né? Você ganhou 2 Forrofests. 9 prêmios no Forró Fest, na verdade. Forró Fest que antes era né? Era um dos ele maiores... começou em 88, em Forraço, e ele deu uma parada em 90, voltou em 91 Forró Fest, e foi até 20 e poucos anos. Então, eu consegui escrever uma história de 91 a 2000, com 9 prêmios. Foram 2 primeiros lugares, um segundo, 3 terceiros, 2 arranjos e um intérprete. Então, consegui escrever uma história linda nesse evento, né, durante esses 10 anos. Esse é o que mais te marcou? Em Campina Grande foi, porque... A TV, ela fazia o festival estadual. A gente tinha uma visão estadual, né? Então, quando eu chegava, as pessoas associavam meu nome ao Forró Fest, né? E se você dissesse assim, no cenário nacional, qual que, caramba, tem um carinho diferente? Porque, assim, nacionalmente foram muitas coisas que eu vivi, assim, ganhar festival numa final super disputada com artistas de vários lugares do Brasil. E eu não acreditar que eu estava ganhando ali o primeiro lugar, na cidade de Uberaba, por exemplo. E aí eu ganhava com uma música minha chamada Boi Viola, e aí a manchete do jornal no outro dia dizia assim, na terra do Zebu deu Boi Viola, Paraibano ganha festival. Então, tipo assim, marcante isso para mim. Né? Você tem tudo isso na cabeça? Tem registro de tudo isso? Tem algumas coisas registradas, sim, mas eu lembro de tudo, assim, como se fosse hoje. No ano de 94, isso. Aí, poxa, marca isso, né? Marca. Eu chegar no Pará, no sul do Pará, na Conceição do Araguaia, estava naquela transição de dividir o Pará, estado do Carajás e estado do Pará, como foi Tocantins e Goiás. E eu estou no extremo, ali, Conceição do Araguaia, entre o rio Itacaiunas, Araguaia e Tocantins. Os 3 rios que dividiria o estado. Ali seria Carajás para baixo e para cima, Pará. E eu estava justamente onde seria a divisão, às margens do rio Araguaia, perto do Tocantins e do Itacaiunas, que Marabá seria a capital do estado de Carajás. Aí eu ganho com uma música chamada Canto Carajás. Lembra? No primeiro lugar. Lembra de um pedacinho? Aí, Carajá, Iriri, Amazônia, Mãe Maria, Mãe gentil, filha da natureza. Aí falava os 3 rios. Itacaiunas, Tocantins, Araguaia, lá em Garité, Cunha navega, suas águas, sua solidão. O Guajajara e a Yanomami lá na mata, é mistério, é segredo, é liberdade. As músicas de Pepicho Neto são músicas poéticas, é poesia pura. Poesia e um pouco
da realidade de cada lugar, né? Você termina aqui colhendo algumas E coisas. para isso tem que estudar muito? Ou é a vivência É a mesmo? vivência. Porque você até estuda, como eu estudei um glossário, né, Tupi-Guarani, para criar uma canção chamada Liberdade, que traz a narrativa indígena desde o começo e os dias atuais, os ancestrais aos dias atuais. Eu tive que pesquisar um pouco, fiquei uns 3 ou 4 meses pesquisando para poder construir tudo isso. Essa música está até no álbum Paraíba From Music, que são 70 artistas, é um vinil com 4 CDs dentro, com 71 artistas. Eu estou com essa canção lá, que traz essa temática, né, indígena, com glossário, com tudo, escrito em 2 línguas. O álbum é um produto de exportação da Paraíba. Então, algumas coisas a gente pesquisa já fundamentado no que conhece mesmo, do que viveu. Sim. Do que viveu. Mas tudo, assim, a minha construção autoral ela é muito do que eu vivi mesmo, de cada lugar que eu passei e tal. Eu fui construindo tudo isso. Ô, Pepiti, como é que você enxerga a estética da tua música? Vinda dessa poesia, por ela ser, né, simples, pura, universal, como é que você enxerga isso? Eu acho ela, assim, envolvente, de certa forma. Quem escuta, poxa, que coisa bonita, cara. Assim, ela não tem vez, mas ela tem ouvido. Quem escuta, gosta. Se identifica com alguma coisa. É leve? Acha que, poxa, como é que foi isso? Eu digo, o artista que recebeu da divindade a inspiração e provocou esse conhecimento através do intercâmbio que fez durante muitos anos para construir o trabalho. São quantas canções? Nunca contei. Nunca contou? Nunca quis contar. Sério, eu não sei, não consigo catalogar. Mas a gente deve ter passado de 100 canções aí, né? Recentemente a gente produziu aí umas 15 já. Tem um artista assim, emblemático que já gravou canções? Não, artistas suas? e anonimato. Uma piauiense gravou, um paraense gravou, uma pernambucana gravou. Na Paraíba, a única pessoa que me gravou foi Tan. Alexandre Tan. Alexandre Tan me gravou. Qual canção? Aí ele estava fazendo um show aqui no Paulo Pontes, né? E eu entrei bem discretamente, fiquei no cantinho, aí ele me viu assim, disse, Pepe, eu lhe gravei, sabia? Eu disse, sabia, que é o nome da música. Correr na noite ao vento, como que por encanto voar e se perder no infinito de todas as coisas, de todas as crenças, de tudo mais. Por aí vai. Sabia que sonhava, mas sabia também que a poesia era parte dessa vida, essa fantasia. Sabia que também não era tudo, não era nada. Senti no fundo da minha consciência. Por aí vai. Tudo história, não é aquela letra... Não, piegas assim. não é uma palavra que é colocada ali à toa. Tudo tem um tem porquê. um cuidado, né? Tem um cuidado com estético, poético, né? Um zelo, né? E a gente não vê quase isso hoje, né? Infelizmente, é muita apologia à violência, à degradação, né? Em várias situações. E aí, para um né? artista que se utiliza de poesia para escrever as suas canções... Eu não escuto muito. Eu não tenho como eu escutar, porque vai ferir meus ouvidos e não é o que me apraz, não é o que me envolve, o que me representa, o que eu possa absorver, que possa me inspirar. E eu não quero atrapalhar meu processo, todo o meu processo de construção e que ainda está latente, então não quero atrapalhar. Para você que está chegando no Prosa em Palco, a gente está batendo um papo aqui com esse artista completo, viu? Musicista, compositor, enfim, instrumentista, arranjador. Ele é completo. Pepicho Neto, batendo esse papo muito legal com a gente, falando um pouquinho da trajetória. São 40 anos. Vamos para 41 agora, em 25. Comecei 17 de julho de 84. E o homem ainda está inteiraço no pique. Aguentava ainda esse rojão de festival, ô, Pepe, se tivesse da mesma Dá para ir. Hoje a gente ia fazer de outra forma, né? Sem se atirar tanto, mas estrategicamente dá para ir. A gente estava falando sobre pandemia, né? Como é que foi esse momento de pandemia? Difícil para todos, né? Para o artista. Difícil para todos, porque eu tinha retomado um circuito nacional
Porque eu dei uma parada em 2003 até 2013. Fiquei 10 anos meio que fazendo algumas coisas mais a nível do Nordeste. Porque aí eu tinha que fazer os meus álbuns, que já era uma cobrança, né? Que eu não tinha álbum. E fui também ver o crescimento das meninas e tal, né? E aí retomei em São quantos 2003. filhos, São Pepício? 6 filhos. Todo mundo criado pela Todo mundo música? criado pela música. Tudo tiveram criado pela música. O mais novo tem 16. Então, a música realmente... Alguém vive aí da música, Jô? Ninguém quis, assim, com habilidades, com veia artística, mas nenhum foi louco, né? Todo mundo foi normal. Só o pai, deixaram Todo mundo tudo ficou pro pai. normal lá, ficou nas suas profissões maravilhosas e tal. Não quiseram se atirar na arte, não. E aí eu voltei em 2013 para 2014, voltei a um circuito nacional e de shows, né? Porque estava com saudade da estrada, né? E aí veio a pandemia, poxa, me fez parar, me fez perder o rumo um pouco, né? E aí, depois da pandemia, a música não voltou da mesma forma, né? E Muita aí, coisa mudou, né? a coisa mudou tudo para todo mundo, né? Você chegou a se aventurar naquelas lives ou não? Não, Preferiu não fiz. não Eu optar por fiz, esse caminho. aprovei a Audi Blanc, né? Porque era um auxílio, né, emergencial, a gente aprovou, fez uma live, conseguiu pagar umas coisas, resolver uns problemas, mas foi muito difícil nesse momento de pandemia para sobreviver, né? Primeiro, se livrar do vírus, né? Segundo, sobreviver para manter as suas coisas. E aí a gente teve perdas, né? Todo mundo perdeu um pouco isso. E depois a música não me encontrou de verdade como estava antes da pandemia, né? E aí eu tive que fazer outras coisas e Teve que se virar. tive que me virar. Muitas parcerias ao longo da vida? Muitas parcerias e amigos, construí grandes amigos, parceiros. Então, qualquer lugar que eu chegar desse Brasil, eu gritar, alguém vai dizer, chega para cá. Por aqui, nomes como Jorge Pouco. Ribas, Jorge Ribas me ajudou a produzir o primeiro álbum, né? Gabimar também foi um nome. Gabimar foi importantíssimo, porque já gravou no estúdio dele, teve participação efetiva no trabalho. Nos 3 álbuns ele participou dos meus 3 álbuns, assim, como instrumentista. No primeiro, no estúdio dele. Jorge Ribas, grande parceiro, produtor, produziu comigo o primeiro álbum. E músicos virtuosos da cidade que gravaram comigo. Então, nós temos aqui músicos maravilhosos. Não precisamos ir para São Paulo, Rio gravar. A gente tem gente maravilhosa para gravar aqui. Bicho, o que é que você procura ali num parceiro de composição, de arranjos, enfim? Sempre aberto a parcerias, a construção, a coletividade e a colaborar com as pessoas hoje, com um pouco que a gente entende, que a gente fez, que a gente faz. Ajudar as pessoas, dar um direcionamento, porque isso é importante e necessário que se faça, né? Eu sinto falta disso, nunca tive isso. Eu conquistei isso, indo, provocando. E hoje eu estou querendo, eu dou de presente para as pessoas chegar a bater um papo, para entender como é que ele quer se relacionar com a música, que ele entende pela música. Porque essa coisa mediática termina que deixando as pessoas sem entender como fazer, né? Como funciona. Como funciona, né? E às vezes você pensa que tem que ser mais um no mercado e não funciona tanto, né? Eu acho que você tem que entender o que é que você quer, como é que você quer se relacionar com a música. É dinheiro que você quer, às vezes você não vai nem conseguir, porque o mercado também não está pronto para receber todos. Existe hoje uma estrutura por trás dos artistas que você não vai entrar fácil também. Antigamente, você conseguia as coisas pelo talento, mérito. era Conseguia as talento, coisas pelo né? mérito. Hoje é estratégico a coisa. Existe uma estratégia mercadológica, né, midiática, e aí existe um padrão, um perfil, tem tudo isso. Você se enxerga nesse universo? Não me enxergo nesse universo. Até porque a idade não me permite, né? É um universo de artistas mais jovens, de artistas que não estão preocupados com a sua cultura raiz, com a sua poética, estão preocupados com o mercado e com a grana. A verdade é essa. E aí, quando São artistas, não são artistas de essência. São artistas de imediatismo, né? de momento. De né? momento. Você foi chamado de cancioneiro nordestino. De onde é que vem Eu esse não sei de título? onde tiraram isso, porque é uma grande responsabilidade, assim. E eu não me vejo assim, dessa forma, cancioneiro nordestino. Como é que eu trataria isso? É uma missão grande. É, cancioneiro nordestino. Não, digamos que eu sou um artista nordestino que tem, sabe, que tem uma responsabilidade com o que faz, que tem um trabalho,
né, visto dessa forma, com uma poética, com um estilo de tocar, enfim. Mas cancioneiro nordestino... E de onde é que vem esse título? Eu não sei quem inventou isso aí. Eu acho que foi um jornalista, né, dentro dessas entrevistas que a gente faz, o cara me chegou dessa forma e intitulou, né? E aí ficou. E aí, às vezes, as pessoas usam, mas eu nem me chego. Eu não me vejo assim, cancioneiro nordestino. Assim. Eu me vejo como representante... Como representante da música popular nordestina, paraibana. Mas eu acho que é natural do seu caminho. Acho que ao longo de tudo que você fez, da sua contribuição para a música nordestina, acho o título terminou vale. que deu certo, né? Acho que cabe também, né? Cabe por ser um representante. A gente vê hoje tão poucos representantes do que a gente tem de melhor. Então, acho justo. Eu o aceito, título. absolvo. Então, vamos falar sobre... Foi esse ano que você foi condecorado com a medalha Foi de esse honra, ano, Alberto? foi. Fui lembrado, né? Honra Alberto das Artes, não é isso? Isso. É bacana. É um reconhecimento que nos agrada, né? Depois de 40 anos de estrada, chega. Pela contribuição que a gente já deu, né? A coragem que tivemos de enfrentar tudo isso, né? Assim, sem perder o time, né? Defendendo o que acredita, cantando o que te faz bem, né? Tocando as pessoas de uma forma ou de outra. Então, eu fiquei muito feliz com essa homenagem, essa singela homenagem. Eu achei justa, na boa. E agradeci por isso, por esse momento maravilhoso. Esteve com família, todo mundo estava... O pessoal foi, algumas pessoas foram, e aí já tem a coisa, alguns já me chamam de mestre, né? Porque agora vamos submeter a uma websérie dos mestres, né? E a gente vai narrar um pouco da trajetória, algumas pessoas, seus depoimentos. Você tem esse desejo, entendeu? de passar Com adiante certeza. teu conhecimento musical? Com certeza, com certeza. Isso é uma extensão, né? Porque a gente vai partir, né? Então... É um legado que você exatamente. Deixa? Então, eu acho que se alguém entender, conduzir e absorver, eu vou ficar muito feliz. Ô, Pepicho, você começou há 40 anos atrás e a gente não tinha a mesma tecnologia de hoje. Não falo musicalmente de letra, eu falo de internet, Isso. de alcance desse trabalho. Como é para o artista que veio do nada se encontrar nesse novo universo? Você tentou ali se inteirar disso tudo? Eu tento um pouco, mas eu não tenho muita habilidade, e aí a gente está querendo cuidar disso aí. Porque, já que a gente não está atuando tanto, né, nos palcos, estrategicamente hoje, então a gente precisa organizar tudo isso com mais intensidade para mostrar... um acervo isso, também daquilo exatamente. Que você tem, né? Então, isso está sendo tratado, porque é uma estratégia, né, das pessoas tomarem conhecimento do que a gente já fez, catalogar muitas coisas e disponibilizar. A gente está preparando um grande portfólio, e vamos preparar todas as plataformas, colocar toda a nossa discografia, enfim, deixar isso pronto. Você segue compondo? Sigo compondo. É o que hoje mais me agrada, é compor. Porque antigamente a gente fazia isso de um processo natural. Hoje é um processo... Assim, hoje é um processo de contentamento fazer isso, porque já que a gente não está palco, a gente está produzindo sempre. E a intenção é que as pessoas aproveitem essas canções. É meio que uma contribuição. Exatamente, né? Contribuindo. E contribuindo agora para fazer as coisas e disponibilizar para as pessoas aí, ó. Vai lá, faz o que quiser com ela aí. Quartas acústicas você participou também? Eu participei, aliás, várias coisas na cidade, Quartas acústicas, Festival de Inverno, várias caloradas, hora unificada, hora isolada, convenção política, enfim, o que tudo. O que tivesse na época eu estava fazendo. Eu era assim, muito solicitado para tudo. Foram 20 anos bem intensos. Assim. Como era conciliar família e trabalho? Foi difícil? Machucava um pouco, né? Porque às vezes você tem que ficar um pouco distante. E aí com essa garotada toda. Exatamente. Mas era tranquilo, porque era mais natural as coisas, não tinha essa agonia que é hoje. Não. A gente, às vezes, saía de onde estava para falar 1 hora numa cabine de telefone, mas era agradável. Entendeu? Era uma saudade diferente de hoje, porque era uma saudade de verdade, né? Hoje a gente alivia, liga a tela, alivia, né? É diferente, né? A saudade não é a mesma. Não é a mesma, é uma saudade verdadeira, sabe? Então, foi um pouquinho difícil isso, conciliar a questão da distância, de ter que me deslocar muito com a família, né? Então...
Mas aí, quando eu corria para casa, era uma maravilha, era um reencontro era perfeito. Por falar em saudade, você fez sua estreia aqui no Municipal. Fiz. Como é a tua relação com a casa? Com o Teatro Municipal Severino Cabral? De gratidão, né? E, ao mesmo tempo, assim, um agradecimento por ter tido essa oportunidade lá atrás, ainda jovem, sem ter um entendimento tão pleno com o que eu queria com a música, mas eu já tinha um time, né? E aí tive a oportunidade de estrear em 88 aqui. Fiz por 4 ou 5 anos o Festival do Inverno, seguidamente. Festival de Inverno, o Teatro Municipal Severino Cabral, tem um papel muito importante na vida de vários artistas Com de certeza Campina que é o Grande. nosso templo maior, né? Então, assim, quem não passou nessa casa não está completo, né? Olha, eu vou pegar até o celular aqui para dar uma informação. A jornalista vai contribuir aqui para dizer que, falando em Festival de Inverno, né? O Festival de Inverno de Campina Grande acaba de ser reconhecido, Pepicho, como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado da Paraíba. Isso. Né? Esse reconhecimento veio através de um projeto de lei, né? Foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, e aí o título, né, de Patrimônio Imaterial veio justamente em meio às comemorações de 50 anos do Festival de Inverno. Então, o Festival de Inverno passou na minha vida. Não sei se o Matheus, nosso técnico ali, tem Festival de Inverno na vida também. Então, Olha passou só. o Matheus também, eu, Pepicho. Então, nada mais justo do que a gente fazer essa menção. Com rapidinho, certeza. 50 anos do festival, que marcou a história É uma de muitos artistas, seja de que natureza for. Eu comecei minha vida jornalística ali Por aqui, né? aprendendo. Né? Então, de vez em quando eu encontro o jornalista que fez a primeira entrevista comigo, assim, num show autoral, que foi o Romero Rodrigues, jornalista. Então, quando encontra, a gente tem sabe? Que bom, né? Assim, eu acho que o festival ele tem esse papel de encontros também. De ensino, porque a gente aprende muito ali. É uma escola, porque muita gente passa, grandes nomes passam. Exatamente, Mas ele tem esse papel de encontros, de você deixa fazer marcado, né, na amizades. trajetória, né? Então, eu tive a oportunidade também de, nos 30 anos do festival, estar num show coletivo, ele e elas. Bacana, então, só recordação boa. Lembra de alguma canção que tocou no festival? No festival, na época do festival, eu cantei meu trabalho, assim, sempre, né? Então vamos lá trazer mais uma. Ó. Não vejo o sol, o pôr do sol, no dia de verão. Céu azul, bela visão, sutil meu coração. Amar é um lirismo, infinita constelação. A emoção, na íris da razão, que me fez viajar. Arco-íris, olhando o mar, que me fez cantar melodias pra te ninar. Oi, 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 yeah. Oi, 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 yeah. 88 já cantando o nosso trabalho autoral, Íris. Poxa, que legal. Que lindo. Não é? Pepicho, a gente vai afunilando aqui a nossa conversa, que vai chegando ao final. Coisa boa. Primeiro, te agradecer por estar junto com a gente aqui, por ter topado esse bate-papo aqui no Prosa em Palco, que a gente tem recebido muita gente boa, grandes personagens da nossa história cultural de Campina Grande. Que bom ter você aqui com a gente. Mas hoje, depois de tantos caminhos percorridos, depois desses 40 anos de carreira, de tanta coisa boa, o que é que motiva Pepicho Neto a seguir nesse caminho musical? Eu pego sempre uma frase do meu amigo Valdeci Nabud, né, que a gente teve a oportunidade de estrear também um programa na época, aqui no Paulo Pontes, e eu faço a música por ofício. E fiz da arte um gesto de vida. Por isso que eu não tenho como eu parar com a música, ela vai até o fim. O que é que você espera para o das futuro? minhas encruzilhadas, como diz o poeta. E o que é que você espera para o futuro Assim, musical do nosso país, da nossa história? Eu acho bem complexo, porque a gente entrou por um caminho que parece que não vai ter mais volta. E os nossos mestres estão partindo. Aí fica a pergunta, e a reposição?
E eu vejo artistas jovens surgindo sem essa conexão de reposição dos grandes mestres que estão partindo. Então, é um cenário mais preocupante. Mais preocupante. Bibicha, para encerrar, o que a gente vai trazer seu? Aquela canção que marcou a tua vida. Das tuas canções, aquela que não pode faltar. Bem difícil, viu? Porque Duas perguntas difíceis ao mesmo tempo não dá, né? A gente ama tudo que faz, né? Mas tem umas músicas que é um autorretrato da nossa existência, da nossa visão como artista e como ser humano. Então, eu fiz uma música que chama Aprendiz. Porque a vida é essa mesmo, a gente está sempre aprendendo e ensinando sempre, né? Então, eu quero aprender a ser mais, ser um pouco mais do que sou, viver a vida, ser feliz, andar em teus braços, ó Pai, em sintonia, flutuando em harmonia, na melodia velejar. Eu quero caminhar muito mais e mais além de onde fui, ser como pássaro livre e audaz, cantando lírio solto no ar, na incerteza de um talvez, e ser um eterno aprendiz. Terminando, eu quero seguir, caminhar em paz. Bruna, aprender e ensinar, seja o que for, ser pra vida luz que brilha, um elo, um seio pro ser, na certeza de uma manhã que tudo poderá ser melhor. Basta querer e ser. Nosso cancioneiro nordestino. É isso. Bicho, obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom esses encontros, a gente poder falar um pouco, né, da nossa maneira de conduzir a música, de entender a música, de se relacionar com a música e deixar o nosso recado para as pessoas, que é uma grande responsabilidade e missão ser um artista, seja da música, seja de que segmento for. É uma responsabilidade e um privilégio, então seja grato aos céus por isso. Prosa em Palco sempre de portas abertas para você. Salve, salve, agradeço. Obrigado. Beijos e abraços a todos. Paz e luz sempre. E a você, nosso telespectador que acompanhou, nosso ouvinte, muito obrigada pela audiência. Próxima sexta, a gente se encontra às 7h com mais um episódio do Prosa em Palco. Então já compartilha aí com seus amigos, já junta a galera, se programa, porque tem sempre alguém muito bom da nossa cultura, da nossa história cultural, aqui batendo um papo muito legal com a gente. Quer saber mais? Acesse aí, @_TM Estúdio C. Até o próximo episódio.